Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Com o afastamento do El Niño do estado, Laninha pode retornar no segundo semestre deste ano. Pagamento do abono salarial 2024 inicia amanhã. Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro. Imposto de renda com algumas mudanças para este ano. Saiba quem precisa prestar contas ao leão. Períodos mais quentes aumentam o risco de insolação. Cuidados precisam ser redobrados. É agora no Ubra Notícias. A Polícia Federal prendeu um produtor rural por manter 5 trabalhadores trancados no alojamento de uma propriedade produtora de frutas. 4 eram brasileiros e 1 uruguaio. 2 eram menores de idade. A ação aconteceu em Farroupilha, na Serra, após uma denúncia que informava que as vítimas eram submetidas a jornadas de 10 horas e atuavam na colheita de maçãs. O produtor rural foi preso em flagrante pelo crime de redução à condição análoga de escravo. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário. A pena por empregar menor de idade pode chegar a 12 anos de reclusão. Os trabalhadores foram ouvidos e vão ser assistidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A declaração do Imposto de Renda para 2024 conta com algumas mudanças, como a desoneração para vários contribuintes, atualização da faixa de isenção, entre outras. Com o período mais perto de prestar contas ao leão, a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física em 2024 possui mudanças. Segundo a Receita Federal, a declaração deve ser realizada a partir do dia 15 de março até 31 do mesmo mês. Entre as principais mudanças do Imposto de Renda estão a atualização da faixa de isenção, o desconto simplificado, benefícios para contribuintes, nova tabela progressiva e desconto simplificado mensal. Com relação à atualização da faixa de isenção, agora as rendas de até R$ 2.112 estão isentas. No desconto simplificado, o valor é de R$ 528 para quem ganha até R$ 2.640. Através das mudanças, cerca de 13,7 milhões de pessoas não vão precisar pagar o imposto de renda. Além disso, a nova tabela progressiva é mais justa e adequada à realidade dos brasileiros. E o desconto simplificado mensal facilita a vida dos autônomos e também daqueles que recebem aluguéis. Como de praxe, é necessário lembrar dos documentos pessoais, como CPF, título de eleitor, RG, comprovantes de residência atualizados e os documentos que comprovem a renda financeira. Por ser uma taxa anual cobrada pelo governo do estado para as pessoas jurídicas e físicas, o imposto de renda também afeta os microempreendedores individuais. Por isso, é importante entrar em contato com o próprio contador. O pagamento do abono salarial 2024 inicia amanhã. Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro. Os pagamentos vão ser distribuídos aos funcionários do setor privado e aos servidores públicos com base no mês de nascimento. Recebem o PIS/PASEP as pessoas que trabalharam com a carteira assinada em 2022, cadastradas há pelo menos 5 anos, que tenham recebido remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Não têm direito ao abono os funcionários domésticos, os rurais e urbanos empregados por pessoas físicas e os empregados por pessoa física equiparada jurídica. Pagamentos acontecem no dia 15 de cada mês. Amanhã recebem os nascidos em janeiro. Em março é pago para aqueles que fazem aniversário em fevereiro. Quem nasceu em março e abril recebe em abril. Os de maio e junho podem sacar o valor em maio. Os de julho e agosto em junho. Em julho é pago para os de setembro e outubro e, por último, recebem em agosto os aniversariantes de novembro e dezembro. O valor é proporcional ao período em que o beneficiário trabalhou em 2022. Cada mês equivale a um valor de R$ 117,67. Quem trabalhou por 12 meses recebe um salário mínimo cheio de R$ 1.412. Os funcionários da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa recebem o crédito automaticamente no banco. Os demais recebem por meio da poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.
É possível verificar o valor a receber por meio do portal gov.br ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. O depósito do abono do PASEP ocorre via crédito em conta para quem é correntista ou tem poupança no Banco do Brasil. O trabalhador que não é correntista pode efetuar a transferência. O Laninha, diferente do El Ninho, é caracterizado pelos longos períodos sem chuva e que causam problemas de estiagem. O fenômeno deve retornar aqui para o estado a partir do segundo semestre de 2024. Em 2024, o Laninha deve ocorrer com probabilidade acima de 50% no Rio Grande do Sul. O fenômeno deve começar a partir do segundo semestre deste ano. O El Ninho, que está atuando no estado, começou a enfraquecer e, por isso, os meses de abril e junho devem ser mais neutros na questão de chuvas. A diferença principal é que o Laninha traz para a gente menos chuva abaixo da média, como a gente viu não nesse último ano, nos últimos 3 anos que tivemos aí, especialmente no verão, quebras de safra, temperaturas um pouco mais abaixo, né, do que é o normal, especialmente para o verão, e chuvas também abaixo da média climatológica. Essa é a principal diferença entre o Laninha e o El Ninho. Em resumo, então, o El Ninho tende a trazer mais chuva para o Rio Grande do Sul e temperaturas mais altas, e o Laninha ele tende a trazer temperaturas um pouco mais baixas, né, e chuvas também abaixo da média climatológica para o Rio Grande do Sul. O Laninha anterior começou no segundo semestre de 2020 e se estendeu até o início de 2023. Essa duração foi considerada atípica pelos especialistas e, na época, causou uma estiagem prolongada. O retorno do Laninha ele se deve porque as águas quentes, né, do Pacífico Central, elas estão ficando mais frias, e ficando mais frias, então nós temos o retorno do Laninha para, com isso, né, acontecendo toda essa tendência de termos diminuição das temperaturas e temperaturas um pouco mais baixas da média climatológica. O próximo verão vai ser muito parecido com o de 2021 e de 2022, por causa da atuação do Laninha. E por isso a expectativa é que o volume de chuva fique abaixo da média para o período. Além disso, o inverno deste ano deve ser marcado por temperaturas mais baixas, isso por causa da atuação desse fenômeno. Ano passado a gente já estava com um pouco da influência do El Ninho, né, e a gente sentiu aquele inverno muito mais com temperaturas amenas altas, né, nada daqueles frios que nem a gente teve em 2021, a gente teve especialmente em julho de 2021, em 2020, temperaturas baixas, na qual foram até para o sul de Minas Gerais e estragaram os cafezais, né? Então, isso também impactado pela laninha que estava numa intensidade um pouco mais favorável para acontecer essa condição. Mas sim, com o Laninha ocorrendo, nós temos então essa condição de temperaturas um pouco mais baixas, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Nessa época do ano é comum ficar mais tempo exposto ao sol, mas se não tomar os devidos cuidados, os riscos de ter uma insolação aumentam. Vamos conferir algumas dicas para se proteger. Para ficar com aquele bronzeado, algumas pessoas ficam muito tempo expostas ao sol. Mas com a falta de cuidados nessas horas, ao invés da cor desejada, a pele pode ficar cheia de queimaduras. Isso acontece quando os raios UV são maiores que a capacidade de resistência da pele. Para que isso não aconteça, vale seguir algumas dicas. A primeira coisa é respeitar o horário. A gente sabe que ali das 10 às 16 horas o sol é pior, né? Geralmente a insolação acontece quando a pessoa ela não está usando protetor solar. Então, ficar nesse horário, né, das 10 às 16 horas, exposto ao sol mesmo, a chance de ter uma insolação acaba aumentando bastante. Então, claro, se tratando bastante, né? É muito importante, enquanto a gente está no sol ali, tomar bastante água, tomar bastante líquido,
né? E cuidar da bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica favorece a desidratação, então favorece a insolação. A insolação está bastante associada ao clima quente e seco, mas também pode acontecer em ambientes mais úmidos. Ela pode vir acompanhada de sintomas leves que podem se agravar. Por isso é importante procurar ajuda médica rapidamente. Ele pode ter sintomas leves, desde uma dor de cabeça, o corpo fica muito, muito quente, né? Então não tem essa troca, essa transpiração. E daí começa a ter problemas assim, tipo de desidratação, de perda de nutrientes, né? Perda de água. Ele começa com a dor de cabeça, com náuseas, com a visão borrada, mas se não for tratado, se não for identificado a tempo, né? O paciente ele pode até evoluir para uma coisa mais grave, até tipo um desmaio, eventualmente até alguma coisa de tipo coma, alteração renal, alteração de coração, de pulmão. Alguns grupos são mais vulneráveis à exposição ao sol. O cuidado precisa ser redobrado com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Elas têm mais probabilidade de ter efeitos colaterais graves. E caso sentir algum sintoma, é preciso sair do sol imediatamente. Procurar um local, porque geralmente isso acontece quando o clima está muito quente e muito seco, né? Então tem que procurar um local mais arejado, mais ventilado, sair do sol, né? E cuidar pontos extremos, assim, de perder consciência, coisa assim, às vezes é uma coisa que precisa daí até uma orientação médica, realmente, até procurar o hospital. O paciente tem que se hidratar logo em seguida, né, quando identificar isso, tem que tomar água, tem que... Água mesmo, preferencialmente água, né, porque às vezes a pessoa tá ali na praia tomando alguma coisa alcoólica e isso contribui, às vezes, né, para insolação, para desidratação. Então, tipo, nada alcoólico, né, se hidratar com água, se conseguir, se estiver consciente, e sair do sol imediatamente. Cuidar quando chegar a pontos extremos, o paciente está com o coração acelerado, com a respiração acelerada, realmente uma falta de ar, alguma coisa a mais, tem que ir para o hospital. As aulas na rede municipal de Porto Alegre começaram nesta quarta-feira para 40 mil alunos da educação infantil. O atendimento na educação infantil de Porto Alegre começa nesta quarta-feira. 40 mil alunos devem iniciar o ano letivo de 2024. Na próxima segunda, os estudantes do ensino fundamental retornam para a escola. Segundo a portaria publicada no dia 5 de fevereiro no Diário Oficial da capital, o calendário acadêmico deste ano dos alunos da educação infantil vai até o dia 20 de dezembro. Já as férias de inverno estão programadas para os dias 22 de julho e 2 de agosto. A rede municipal de Porto Alegre possui 98 escolas próprias, entre a educação infantil e ensino fundamental, e mais de 215 colégios conveniados para o atendimento das crianças. O prazo para a inscrição dos alunos no ensino infantil terminou no dia 15 de novembro. Já o período de matrículas encerrou em 4 de dezembro. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, cerca de 7,5 mil crianças ainda aguardam por uma vaga em creches. No dia 25 de janeiro deste ano, a Defensoria Pública realizou um mutirão para atender os pedidos de vagas. A Central de Vagas da Secretaria da Educação diariamente oferece 168 fichas para atender a quem busca informações sobre as vagas na educação infantil. É preciso agendar a consulta presencial através do site da SMED. O atendimento acontece das 8h45 às 11h30 da manhã e da 1h30 até às 5h15 da tarde, na rua João Manuel 90, no Centro Histórico de Porto Alegre. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Rubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.